vocês aqui quais são os conectivos e mostrei para vocês esse aqui, olha, que é o que eu vou levar ali para cima. P é uma proposição composta que ela é formada por P, então Q, por uma implicação de duas proposições simples. Vou apagar daqui e vou colocar ali em cima para começarmos a resolver a questão. Então aqui eu tenho que colocar em azul. P maiúsculo, minha proposição composta, ela é formada por uma implicação de P em Q, onde P é essa proposição aqui e Q é essa proposição aqui. E por que eu falei para vocês que só de você conhecer esse conectivo aqui, o se então, que é o que está aqui, olha, vou até colocar um marcador nele também, vou colocar um marcador vermelho aqui, ó. Esse aqui é o então, esse é o conectivo. Só de eu colocar esse se então aqui, eu já vou eliminar essas duas últimas aqui. Por que eu vou eliminar essas duas últimas? Porque existe uma forma um pouquinho mais... Na matemática existe o para todo, o existe e o não existe. Porque a negação, quando eu tenho algo do tipo, para todo mundo que tomou vacina, ninguém teve Covid séria. Se eu tivesse aqui, para todos que tomaram vacina, nenhum deles teve Covid séria, a negação disso, uma contradição, uma explanação, uma relação, uma operação lógica com isso seria existe. Eu iria tratar existe ou não existe. Assim como se eu tivesse colocado aqui, se tivessem colocado aqui no comando, existe uma pessoa que tomou vacina e não teve Covid séria. Aí aqui embaixo eu teria encontrado um para todo mundo que tomou vacina teve Covid séria. A relação do para todo é com existe e não existe. Assim como se no comando vem existe ou não existe, a resposta você vai procurar um para todo. E se aqui no comando não tem nada sobre para todo, não tem como aqui na resposta eu analisar. Existem pessoas que tomaram vacina e tiveram Covid séria, assim como não existe pessoa que não teve Covid séria e não tomou vacina. Não dá para fazer isso. Então, o para todo é relacionado com essas duas. A implicação aqui, não. A implicação não tem relação com existe e com não existe. E por isso, eu já apago isso aqui e eu já elimino essas duas respostas aqui. Essas duas respostas aqui não me servem. Eu só preciso analisar essas três aqui. Por que eu preciso analisar somente essas três? Porque as três estão tratando de se, então, se, então, se, então. As três respostas estão tratando do conectivo implicação e não dupla implicação, somente implicação. Beleza? Vamos analisar agora aqui com P. P então Q. De acordo com essa afirmação, é correto concluir que a primeira pessoa diz assim, se a pessoa não teve Covid séria, então tomou vacina. Aí eu vou escrever, eu vou chamar essa proposição de que... Opa, vou colocar aqui. Eu vou chamar essa proposição de que não, vai ficar misturando ali, né? Eu vou colocar T. Eu vou chamar uma proposição de T. Ela é uma proposição composta, onde essa proposição composta que eles colocaram aqui está assim. Se a pessoa não teve Covid séria, então essa proposição aqui é que, ele começou com que, olha, o que está aqui eu vou colocar aqui, olha, não teve Covid séria, se a pessoa não teve Covid séria, então, que é o conectivo, então ela tomou vacina. Aí então, P. Essa é a proposição aqui da letra A. Aqui na letra B, se a pessoa não tomou vacina, aí aqui ela negou, né? A primeira, olha. Aqui está tomou vacina, aqui ela colocou não tomou vacina. Então, teve Covid séria. Tirou o não daqui e colocou para cá. Então, ela negou a primeira e negou a segunda. Aqui ela está fazendo assim, eu vou colocar proposição U. Proposição U, ela colocou não, se a pessoa não tomou vacina, não teve Covid séria. Então, é não P, implicando em não que. Ela negou as duas. Vamos ver a terceira. Se a pessoa teve Covid séria, então não tomou vacina.
Eu vou chamar de proposição V. Vou colocar de azul de novo aqui. Proposição V. O que foi que ela colocou? Se a pessoa teve Covid séria, então ela colocou não que implica, então não tomou vacina. Não P. Eu expliquei para vocês o que é proposição, expliquei para vocês os conectivos e agora estou montando para vocês como você pode representar aqui todas as proposições que foram dadas aqui nas respostas. Tem a proposição original, né? Vamos chamar assim. Tenho aqui, eu tenho aqui a proposição do comando e tenho aqui as proposições que foram colocadas na resposta. E eu vou dizer para vocês o que você pode e o que você não pode fazer com essa proposição aqui do comando. Primeiro, ele me deu que P implica Q. Para explicar isso aqui para vocês, eu vou usar um exemplo que eu gosto muito, que eu acho ele muito claro, assim, muito simples de se entender. Imagine a seguinte proposição. Se chover, o telhado da minha casa molha, tá? Imagine que você não tem nenhuma lona por cima do seu telhado, o telhado normal aí da sua casa. Se chover, o telhado da sua casa molha. Então, eu tenho uma implicação de P em Q. O P é se chover, e o Q é molhar o seu telhado. Então, se P, então o Q? Isso é verdade, não tem como chover em cima da sua casa e não molhar o seu telhado, tá? A primeira resposta dele aqui, ó, a primeira proposição, ele diz que se isso é verdade, se P, então o Q? Então, Q implica em P. Ou seja, o que é que Q implica em P? Você diz assim, se o telhado da minha casa molhar, é porque choveu. Só que você não pode dizer isso. Não existe essa afirmação. Quando eu digo que uma proposição implica em outra, eu não estou fazendo uma dupla implicação dizendo que a outra implica aqui. Igual a história do salário. Se eu digo que se eu receber o salário eu vou pagar minhas contas, o fato de eu pagar as contas não significa que eu recebi o salário. Alguém pode ter me emprestado o dinheiro, eu posso ter pago as contas. Assim como se chover na minha casa, o meu telhado molha, não significa que se meu telhado estiver molhado é porque choveu. Pode ter vindo o bombeiro e ter jogado água lá em cima com a mangueira dele, lá do caminhão-pipa dele. Então, uma coisa, eu dizer que A implica em B, não significa que B implique em A. Só se fosse uma dupla implicação. Se tivesse aqui assim, se a pessoa tomou vacina, então não teve Covid séria, e ela só não tem Covid séria se tiver tomado vacina, entendeu? Se tivesse assim, se a pessoa tomou vacina, então não teve Covid séria, e se ela tomou, ou seja, que a gente chama de ida e de volta. Se fosse dois Cs, se a pessoa tomou vacina, então não teve Covid séria, e se não teve Covid séria, se você encontrar dois Cs no comando, é dupla implicação. E somente se tiver uma dupla implicação, você pode fazer o caminho de ida e de volta, que é esse aqui, olha. P implica Q e Q implica em P. Se não é uma dupla implicação, se é uma implicação simples, essa aqui você deve eliminar. Essa aqui você também não pode considerar. Então, não é a letra A. Por que não é a letra A? Porque se chover, molha o telhado da minha casa. Mas se o telhado da minha casa estiver molhado, pode ser que não choveu. Não é porque choveu. Pode ter acontecido outra coisa que fez molhar o telhado. Então, por isso eu tiro a primeira. Na letra B tem, se a pessoa não tomou vacina, então teve Covid séria. Ele diz assim, se a pessoa não tomou vacina, então teve Covid séria. Não posso afirmar isso. De novo, o exemplo da chuva. Não choveu, então meu telhado não molhou. Não. Como eu expliquei ainda agora, se não chover, pode ser que alguém jogue água no teu telhado, o bombeiro joga no teu telhado e teu telhado molhe. Entendeu? Se a pessoa, aqui ele diz assim, olha, se a pessoa não tomou vacina, então teve Covid séria. Ele negou a primeira e negou a segunda. É como se ele dissesse assim, então, se não choveu, não vai molhar o telhado. Não, pode ser que molhe o telhado. Por isso que eu gosto muito desse exemplo, porque ele é muito claro, assim, você consegue visualizar aí onde você está. Se chover, molha o teu telhado. Verdade. Mas se molhar o telhado é porque choveu? Não. O bombeiro pode ter jogado. Aí na letra B, se a pessoa não tomou vacina, então não teve Covid séria. Então, se não choveu, significa que não molhou. Não.
pela mesma argumentação anterior, pode ser que não tenha chovido e tenha molhado. Aí na letra C, aqui eu elimino também a segunda. Aí na letra C, a letra C, o que me sobra? Se a pessoa teve Covid séria, então não tomou vacina. Ele diz, então, se não que, então não P. Então, se o meu telhado não molhou, significa que não choveu. Verdade. Porque se tivesse chovido, teria molhado. Se o telhado tiver molhado, não significa que choveu. Mas se ele não tiver molhado, significa que nem choveu, nem o bombeiro jogou água, nem ninguém ligou a mangueira. Disso eu posso ter certeza. Então, a implicação de P implica que, ela tem uma consequência de que não que implica em não P. Usando o exemplo da chuva para vocês. O que é muito difícil na lógica, e se eu tive essa dificuldade, eu sei que vocês devem estar confusos agora, é você começar a chamar as proposições de P e que. Porque uma hora o teu professor diz assim, se chover, molhou o telhado. Então isso significa que se P, então que. Aí tu, caramba, P, que. Não. É só você aprender a escrever. Então, um treino que você pode fazer, que foi como eu fiz, tá? Você começa a pegar os exemplos do livro, escrevendo aqui em cima, olha, P e que. Aqui embaixo, qual é o P e qual é o que? A pessoa não teve Covid séria, esse aqui é que. Aí você marca aqui e coloca que. Então, tomou vacina, aqui P. Você sai marcando, eu não vou fazer isso aqui, senão sua tela vai ficar toda rabiscada. Você começa a vir selecionando aqui. Primeiro você seleciona a proposição do comando, identifica se ela é composta ou se ela é simples. Se ela for composta igual a essa, você identifica quais são as proposições, você identifica qual é o conectivo. Beleza. Aí você vem aqui embaixo e rabisca tudo. Qual é o conectivo aqui? Olha, se, então. Opa, é o mesmo daqui de cima. Qual é o conectivo aqui? Se, então. Opa, é o mesmo daqui. Qual é o conectivo daqui? Se, então. É o mesmo daqui. Legal, então esses três aqui. Qual é o conectivo daqui? Existem. Se você não conhecer os conectivos, você vai sentir falta aqui do sim. Então vai dizer, e agora, qual é o conectivo daqui? Você tem que saber que tem o conectivo existe, tem o conectivo não existe, e tem o conectivo não, tem o conectivo e, tem o conectivo ou. Você tem que conhecer os conectivos, para você poder vir marcando aqui. Uma vez que você marca os conectivos, fica mais fácil de você ver as proposições. Porque aqui na letra A, ó, tem o conectivo se, então. Entre esses dois conectivos aqui é para ter uma proposição, que no caso aqui a pessoa não teve Covid séria. Depois desse conectivo aqui é para ter a outra proposição. E isso você faz para todas as opções. Quando você tiver feito isso para todas as opções, aí você escreve aqui do lado qual é a tua original, que no caso essa aqui, qual é a do comando, coloquei aqui em cima, e você começa a nomear aqui com outros nomes quais são as das respostas, da letra A, da letra B e da letra C. Depois que você fizer isso aqui, aí você começa a analisar usando exemplos que fiquem mais fáceis para você. No meu caso, eu uso muito esse da chuva. Se chover, molha o telhado. Então, eu consigo visualizar a chuva e consigo identificar que se chover, realmente molha o telhado. E fica muito simples para mim quando muda aqui a ordem. Olha, aqui está P, a original está P, então Q. Quando eu mudo aqui para a minha opção de resposta, Q, então P. Aí eu paro lá e penso, poxa, se tiver molhado meu telhado, significa que choveu? Existe alguma opção que faz com que meu telhado molhe sem ter chovido? Existe. Então, isso aqui eu tenho que desconsiderar. Ah, aqui. Então, se não chover, significa que não molhou o telhado? Não, por essa aqui eu já sei que pode molhar o telhado sem ter chovido. Então, tenho que desconsiderar. Ah, então se não está molhado o meu telhado, significa que não choveu? Significa, porque eu sei que ele pode molhar sem ter chovido, mas ele ficar enxuto sem ter chovido, não existe essa possibilidade. Então, essa aqui é a opção verdadeira, eu vou lá e marco ela como verdadeira. Venho aqui nas minhas respostas e coloco a resposta correta, é a letra C.